Gente, sabe o que é engraçado? Que eu vejo vocês botando essas perguntas e eu já me fiz essas perguntas tantas vezes e eu entendo tanto vocês que por mais que a gente já saiba a resposta, a gente ainda fica na dúvida. Cartela de pacientes do quê? Paciente de convênio vai ser sempre paciente de convênio. Então, tu não vai conseguir criar uma cartela de pacientes de convênio para vender procedimento particular, entendeu? Na aula do manual sobre convênios, eu também falo sobre isso. A gente até pode atender convênio, quer, beleza. Quer arriscar, tentar, a sorte aí, tenta. Mas saiba o que você está fazendo. Não é uma boa estratégia para converter esses pacientes. Eles nunca vão fechar as coisas particulares, isso é uma ilusão. Talvez tu feche uma restauração, mas tu vai ter que atender, 10 pacientes de convênio na tentativa de fechar uma restauração particular. E aí tu gastou com o aluguel, às vezes tu atende o dia todo só para pagar o aluguel e não conseguiu vender nenhuma restauração, porque o paciente do convênio quer fazer restauração pelo convênio, ele não quer pagar particular, ele tem plano de saúde, entendeu? Não é justo com o paciente também, não é só o dentista que se ferra nessa história. Talvez o convênio possa ser uma opção quando a gente precisa de pacientes para pegar a mão e para documentar os casos. Mas por que ao invés de gastar energia atendendo o convênio que paga mal, demora para pagar? Sabia que às vezes o convênio leva até 3 meses para pagar uma restauração que tu fez de R$20? Isso acontece muito. Sabia que às vezes tu atende, faz a restauração e o convênio diz que não é válido e ele glosa a guia e ele não te paga? Mesmo que tu tenha provas de que tu fez a restauração, às vezes a guia não é aceita e simplesmente tu não vai receber? Então assim, gente, por que ao invés de cobrar, um preço muito, muito alto para tua consulta, para os teus procedimentos, por que então agora que tu tá começando, tu não começa cobrando um pouco menos? Mas não precisa ir pro convênio, sabe? A gente não precisa tá igual os dentistas que estão há anos no mercado, cobrando um preço super alto. A gente não tem nem mão para fazer isso ainda. Às vezes a gente cobra um pouco menos, consegue alguns pacientes e não precisa se submeter ao convênio. E a última coisa sobre isso, coloquem na balança o gasto de energia, de tempo, de paciência que vocês teriam atendendo 10 pacientes no dia de convênio para ganhar, R$150. E o gasto que vocês teriam para fazer um post no Instagram, um story explicando como escova o dente, falando sobre a importância da remoção do tártaro, sobre o uso do fio dental, para conseguir um paciente particular. Então, pensa. O que vale mais a pena? Fazer alguns stories, fazer uns posts, fazer uns panfletos, algumas coisas assim, e conseguir pacientes particulares que você vai precisar atender uma vez e ganhar a mesma coisa, ou atender 10 pacientes lá ralado no plano, às vezes não receber, demorar 3 meses para receber, uns pacientes bem complicados. Daí, será que é tão ruim assim fazer post? Uma merda, uma cagada sem fim, um estágio mal remunerado. Mas, se tu tá parado em casa, é melhor tu tá lá treinando do que deitada dormindo vendo série. Então, neste caso, você, Beatriz, que fez essa pergunta, pode. Porque você está consciente do que está fazendo. Você está usando isso como uma estratégia. Você vai abrir a sua agenda para convênios, recebendo pouco, como estratégia de começar a ter giro no seu consultório para você poder documentar os casos que você faz e poder publicar, para chamar a atenção de outros possíveis pacientes. Então aqui, o seu objetivo não é ter lucro, não é crescer profissionalmente, não é ganhar dinheiro, não é atender pacientes de um perfil que pode comprar depois um procedimento mais caro, não. O seu foco aqui é girar pessoas no consultório para documentar casos enquanto capta os pacientes particulares. Aí, ok. Aí eu acho jogo. Ai, Camila, e eu que quero atender o convênio porque depois eu vou conseguir vender um clareamento pro cara do convênio. Não, você não, sai pra lá.
Mas sabe uma coisa que eu também acho engraçado? Às vezes eu falo essas coisas aqui e parece que vocês acham que eu tô mandando vocês ficarem 3 anos atendendo pelo convênio. Tipo, gente, faz 6 meses que eu me formei. É rápido, se vocês fazem direito. Sabe? Não precisa... Não é uma sentença de morte. Você vai trabalhar em clínica popular nos próximos 4 anos. Não. Vai lá, atende 2 meses. Não tem carteira assinada, não tem nenhum vínculo empregatício. Vai lá. Tu ia ficar em casa deitado na cama, vendo Instagram, TikTok e não ia render nada. Pelo menos tu tá lá com a mão na massa, como se estivesse refazendo um estágio, como se estivesse fazendo um curso, sei lá, sabe? Sem ter que pagar por isso. Ainda recebe uns 100 pila no final do dia. Não tem nada a perder. O pior que pode acontecer é tu querer sair correndo. Mas sabe o que me assusta? Vocês estão perdidos, me enchendo de perguntas. Eu adoro responder. Mas, gente, tá tudo no manual. Vocês nem estão lá. Custa R$20 por mês. Esclarece todas essas dúvidas de vocês. Traz ideias, ensina a vender. Ai, gente, o problema é que pra quê, né? Você não precisa disso. Mas, dentre todas, a Uniodonto é a melhorzinha. Na Sul América, às vezes, em algumas cidades, também não é tão ruim. Mas é uma realidade muito péssima, né? Pra que, gente, que vocês vão fazer isso? Meu Deus. No manual eu conto isso, né? Que eu fui em uma dessas aí que eu falei. Pra dar uma olhada, né? Bem no começo. Aí eu peguei o papel que eles deram, os documentos que precisava levar. E os valores que pagavam pelos procedimentos. E eu e o Henrique conversamos, assim, bastante, pra ver o que ia rolar, se a gente ia entrar nisso, se eu não ia. Ai, cara, eu tinha o papel, assim, aí depois eu lembro que eu comecei a fazer a conta. Os cálculos de valor de hora e quanto que eu ia gastar pra ir pro lugar atender e tal. Eu fiquei com tanta raiva, gente, que eu rasguei aquele papel em tantos pedaços. Mas tantos pedacinhos. E joguei fora. E aí depois eu queria usar pra mostrar pra vocês no manual. E eu não tinha mais papel, porque eu tinha rasgado com muita força. E é isso aí, gente. Vocês não precisam ir pra esse lado. Tem tantos outros, vocês vão pior. É que daí, assim, ó, a conta é... Tu acha 10 pacientes do convênio, mas tu não acha um particular... Sendo que se tu atender um, tu ainda vai ganhar mais do que 10 no convênio. Ai, gente. A gente não precisa começar lá de cima, né? Ninguém começa lá de cima, a gente sempre vai começar de baixo. Inclusive, eu ainda tô muito longe do lugar onde eu quero estar um dia. Claro, são processos, mas vocês não precisam começar tão de baixo, sofrer tanto. Pô, foram 5 anos estudando, uma dinheirada do caramba investida nisso, tempo de vocês, saúde mental, muito estudo, muito esforço, as renúncias que os pais de vocês fizeram para, além de, às vezes, pagar a faculdade, ainda sustentar vocês em casa enquanto vocês não trabalhavam. Aí agora vocês vão devolver todo esse esforço que todo mundo fez, inclusive vocês, trabalhando numa situação tão merda, sabe? Que... qualquer profissão vai ganhar mais do que aquilo ali. Eu queria fazer uma observação. Eu não tô falando isso pra um mês de formado. Beleza, é um mês de formado, tu não sabe nem teu nome direito, não sabe nada. Tá tudo certo. Se precisar ir pra algum lugar, ir trabalhar pra alguém, ganhar uma miséria, tá. Conta isso como um estágio. Mas o que eu vejo assim, ó, eu tô há 6 meses na clínica popular. Eu tô há 1 ano atendendo convênio. Eu tô há, sei lá, 2 anos trabalhando por porcentagem e não consigo meus pacientes. Ah, gente, não, né? E aí, o que tu fez esses 2 anos? Ah, eu me matei trabalhando pros outros. E fazendo o teu? O que tu fez pra ti? Ah, nada. Não tenho tempo nem pra comer. E sabe onde também tá o erro? Onde tá a cagada? É que hoje é domingo, dia sei lá quanto, dia 5, sei lá, de dezembro. E eu, dentista... já formada, botei uma caixinha de perguntas aqui pra vocês perguntarem o que vocês quiserem. E não tem tantas perguntas assim. E tá cheio, ó, cheio de acadêmico aqui nesse Instagram. O que vocês estão fazendo, cara?
Por que vocês não aproveitam essas coisas, tentam sugar o máximo de informação de tudo que vocês puderem? Pô! A Giovana, cara, minha estagiária agora, ela vai voar, ela vai se formar daqui a 20 dias e ela tá cada dia mais preparada. Por quê? Porque ela vai trabalhar comigo depois do jogo, antes do jogo, ela vai no sábado se precisar, ela vai à noite, ela vai a hora que tu quiser, ela vai pra aprender. E aí ela não fica só olhando, ela bota a mão, ela pergunta, eu vejo que ela nota, que ela percebe as coisas, que depois ela reproduz o que ela vê ali. Quando ela vai falar com um paciente meu, ela fala a mesma coisa que eu falaria. Ela, se precisar, ela limpa o chão. Se a tua secretária, se a tua auxiliar falta, tá doente, tá com o filho doente, tu vai atender o paciente com o chão sujo? É lógico que não. Tem que se ligar nessas coisas. Quando a gente termina o atendimento, eu vou preencher o prontuário, ela vem ver o que eu escrevi. Ela pergunta, mas por que a gente não escreve tal coisa? Ou vai ver a hora que fecha o financeiro. Como é que faz pra parcelar isso aqui? Como que esse paciente vai pagar? Qual é o tipo de recibo que vai fazer? Cara, se ela ouve eu falando pro paciente que eu vou fazer pra ele uma solicitação de uma panorâmica, quando eu termino de atender, ela já tá com a requisição na mão.